Nesta aula vamos ver a técnica de derivação implícita. Vamos tratar de funções definidas explicitamente e implicitamente. Vamos entender isso através de um exemplo. Vamos pegar a equação xy mais y mais 1 igual a x. Se eu modificar o valor de x, provavelmente vou ter que modificar o valor de y para que a equação seja mantida, satisfeita. Então, eu posso dizer que y depende de x de uma certa maneira, só que eu não tenho uma expressão y como uma expressão de x explicitamente, né? Essa função ela não está na forma y igual a f de x, que é a forma usual como a gente tem, como as funções são dadas. Essa equação, ela define y como função de x implicitamente, sem eu saber quem é a função y. Eu só sei que se o x varia, o y deve variar também para a equação se manter satisfeita. Então eu tenho uma dependência, né, de y como função de x. Se eu tentar isolar o x, nessa equação é simples e aqui vai ser possível isolar o x, então eu vou colocar o y como uma função de x, e essa será a função explícita. Então coloquei o y em evidência, coloquei aquele termo menos 1, o 1 para o outro lado ficou menos 1, agora eu divido tudo por x menos 1, e aí eu tenho a função explícita. Essa expressão sim define y como função de x explicitamente. Essa função é f de x, é x menos 1 sobre x mais 1, excluindo do domínio o ponto x igual a menos 1, obviamente, porque eu não posso ter o zero do denominador, né? Então essa é a diferença de função implícita para a função explícita. A função explícita é a função como nós vimos tratando usualmente, né? Temos uma expressão para y como função de x. E a função implícita ela pode vir embutida numa equação de duas variáveis, onde uma eu chamo da variável independente, x, e digo que y é a variável dependente. Vamos a mais um exemplo. Vamos pegar a curva x² mais y² igual a 1. Todos devem reconhecer que essa é a equação de um círculo centrado na origem com raio 1, mas essa não é uma equação de nenhuma, não o gráfico de nenhuma função, né? Essa curva ela falha no teste das retas verticais, tem uma reta vertical tocando a curva em dois pontos distintos. Então esse não é o gráfico de uma função. Mas eu posso observar que tentar resolver, explicitar a variável y, né? E ao tentar fazer isso eu vejo que eu tenho duas possíveis soluções. Eu tenho y² igual a 1 menos x², e agora eu tenho duas possibilidades, por isso eu não tenho uma função. Porque eu tenho duas possibilidades para y, então uma é raiz de 1 menos x2 e a outra é menos raiz de 1 menos x2. A primeira curva tem o gráfico de um semicírculo, e esse é o gráfico de uma função. E a segunda também é um semicírculo, só que de cabeça para baixo. Também é o gráfico de uma função, né? Passa no teste das retas verticais. Então eu tenho, no primeiro caso eu tenho uma função f1, que é a raiz quadrada de 1 menos x2, e no segundo caso eu tenho uma função f2, que é menos a raiz de 1 menos x2. Então a equação x² mais y² igual a 1, ela define duas funções implicitamente, né? Uma é a função f1, a mais raiz de 1 menos x2, e a outra é menos raiz de 1 menos x2. Vamos definir então o que entendemos por uma função implícita. Dizemos que uma dada equação em x e y define uma função implicitamente se o gráfico de y igual a f de x coincidir com alguma porção do gráfico da equação. Então o gráfico de y igual a f de x é a função implícita, né? Então, se esse gráfico coincidir com alguma porção, com parte do gráfico da equação, então vamos dizer que y define a curva, que a equação define uma função implícita y como função de x. Por exemplo, vamos pegar a equação aí do círculo, né?
círculo de raio 1 centrado na origem, x2 mais y2 igual a 1. Ela define duas funções implicitamente. Uma é a função f1, raiz de 1 menos x2, e a outra é menos raiz de 1 menos x2. E os gráficos dessas funções, f1 e f2, coincidem com parte da curva, né? Uma é o semicírculo superior e a outra é o semicírculo inferior. Num outro exemplo, temos aí a curva x igual a y2. Então, eu posso isolar o y de duas maneiras, uma tomando a raiz quadrada de x, a outra com menos a raiz quadrada de x. Então, eu tenho duas funções, uma é a raiz de x e a outra é menos a raiz de x. Está ali. A curva inteira, x igual a y quadrado, é uma parábola, é toda a parábola. Um pedaço dela, um ramo dela, é a parte superior, é o gráfico da primeira função, da função f1, e a parte inferior é o gráfico da segunda função, a função f2. Essa outra curva aqui, x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy, é conhecida pelo fólio de Descartes. Aí está o gráfico da curva. E se eu pegar essa parte aqui, ela define uma função f1. Outra função que ela define é a função f2, tá? O gráfico de f2, e a terceira função f3. Né? Note que cada gráfico, né, coincide com parte do gráfico da curva original. Vamos à derivação implícita. Então. Para motivar a técnica, vamos tentar resolver esse seguinte problema. Calcule a inclinação da reta tangente ao círculo x² mais y² igual a 1 no ponto 1 meio menos raiz de 3 sobre 2. Então esse ponto 1 meio menos raiz de 3 sobre 2 é um ponto sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem. Então, para resolver esse problema, nós vamos usar a técnica antiga. Então, nada de novo, nós vamos usar a derivação explícita. Aí está a equação do círculo, o nosso ponto de tangência, né, 1 meio menos raiz de 3 sobre 2, e aí está a equação da reta tangente. Temos que obter a inclinação dessa reta aí. Então, para isso, vamos da equação da curva obter uma função y como função de x e obter a derivada dela no ponto 1 meio. Então vamos pegar y² igual a 1 menos x2, né, da equação do círculo, isolando y², obtemos esta equação. Isolando agora y, temos duas possibilidades, né? Y igual a mais raiz de 1 menos x2 e menos raiz de 1 menos x2. Como pela figura, nós estamos claramente interessados na parte inferior do círculo, no semicírculo inferior, então eu vou descartar a primeira solução, né, e vou ficar apenas com a segunda. Então, essa é a nossa função f de x igual a menos raiz de 1 menos x2. Vamos calcular a derivada dela usando a regra da cadeia, então dá menos 1 sobre 2 raiz de 1 menos x2 vezes a derivada de 1 menos x². Essa derivada é 2x, então simplificando ali temos a derivada x sobre raiz de 1 menos x2. Logo, o coeficiente angular, ou a inclinação dessa reta tangente, é a derivada da função no ponto em questão, com a coordenada x do ponto é 1 meio. Então, substituo x por 1 meio, e aí, calculando, obtemos a resposta, que é 1 sobre raiz de 3, essa é a inclinação dessa reta tangente. Então agora nós vamos resolver esse mesmo problema ilustrando já a técnica de derivação implícita. Consiste no seguinte: nós temos que supor que y é uma função derivável da variável x. E vamos pegar a equação que deu origem ao problema, é a equação do círculo. Né? Aqui não vamos explicitar a função, nós vamos fazer tudo com a função implícita, sem enxergar jamais a equação que define a função, apenas trabalhando com a função implícita. Então a função está escondida ali naquela equação x² mais y² igual a 1. Eu até saberia quem é essa função, porque eu já explicitei ela na solução que eu dei com a solução explícita anteriormente. Né? É a função menos raiz de 1 menos x2. Mas agora eu vou fazer de conta que eu não conheço ela, não vou nem tentar resolver a equação.
Então, o que nós vamos fazer? A técnica de derivação implícita funciona assim. Você supõe que y é a função, x é a variável. Então, uma vez colocado de forma clara quem é a variável independente, quem é a variável dependente, quem é a função, nós vamos derivar a equação ambos os lados em relação à variável independente, no caso x. Então vamos derivar a equação em relação a x ambos os lados. Então, derivada de x2 mais y2 deve ser igual à derivada de x, então não alteramos em nada. Bom, a derivada da constante é zero e a derivada de uma soma, né, é a soma das derivadas. Até aí, nada de novo. Agora, vamos calcular essas derivadas, lembrando que y é uma função de x, embora não esteja explicitada. X é a variável. Derivada de x quadrado, bom, essa é 2x, né, usando a regra da potência. E agora é a parte crucial. Agora temos que calcular a derivada de y ao quadrado, mas y não é a variável, é uma função y de x ao quadrado. Então, pela regra da cadeia, nós estamos calculando a derivada de um quadrado. Isso é 2 vezes o argumento, que no caso é y, vezes a derivada do argumento. Então é 2 vezes y vezes a derivada de y. Então 2 vezes y, y'. Então eu vou escrever assim a minha equação agora: 2x, que é a derivada de x quadrado, mais 2y dy dx, ou y', que é a derivada de y quadrado. Isso é igual a zero. Agora eu vou isolar o termo dy dx, que é isso que eu quero calcular, né? Então isolando dy dx fica menos 2x sobre menos 2y, cancelando. Menos x sobre y. Então agora nós temos, vou observar que a derivada da função implícita depende não só de x, mas depende da própria função implícita. Então, para calcular o valor dela, eu vou precisar saber também o valor da função no ponto em questão, mas isso nós temos, né? Nós temos os valores de x e y. Então, o coeficiente angular da reta tangente é a nossa derivada, a derivada que nós calculamos implicitamente quando eu substituir o ponto x por 1/2 e o y por menos raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo isso, temos menos 1/2 sobre menos raiz de 3 sobre 2, simplificando dá o 1 sobre raiz de 3, como já sabíamos, né? Essa, então, é a técnica de derivação implícita. Nós derivamos a função sem explicitá-la, obtemos o valor da sua derivada sem saber quem é realmente a função. Um exemplo, então. Vamos pegar a curva 5y² mais seno de y igual a x ao quadrado. Vamos calcular a derivada de y como função de x. Então, vamos supor que essa curva então define uma função y da variável independente x. Sem saber quem é essa função, e nesse caso é até impossível de resolver, de explicitá-la, né? Isolar y, nesse caso, é algebricamente impossível, né? Então nós temos que trabalhar com a derivação implícita, né? Obrigatoriamente. Então, vamos usar essa técnica de derivação implícita. Esta é a nossa curva, né? A equação que dá origem à função implícita y. Então, y é uma função de x. Vamos derivar a equação, ambos os lados, em relação à variável independente, então, que é a x. Então, o primeiro membro tem um derivado em relação a x de 5y2 mais a derivada em relação a x de seno de y, estamos usando a regra da soma, e no segundo membro eu tenho a derivada de x² em relação a x, né? Deixei ali indicado. Então agora nós vamos calcular todas essas derivadas envolvidas. A primeira delas, então, é 10y vezes dy dx, ou 10y vezes y', já que y é a função e x é a variável. Então, derivando 5y2, eu tenho 5, que é a constante, vezes a derivada de y², que é 2y vezes y'. Então, isso dá 10y, y', ou 10y dy dx.
A segunda derivada, a derivada do seno de y é o cosseno vezes a derivada de y. Então, usando a regra da cadeia mais uma vez, já que y é uma função e não a variável. A derivada de x quadrado, essa sim é 2x, porque x é a variável independente. Então, substituindo ali, nós temos 10y vezes dy dx mais cosseno y dy dx igual a 2x. E agora nós temos uma equação algébrica que devemos resolver para o termo dy dx. Então é só isolar dy dx. Então, isolando dy dx, temos que essa derivada é 2x sobre 10y mais cosseno de y. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular a segunda derivada de y em relação a x por derivação implícita, onde 4x2 menos 2y2 é igual a 9. Então, solução via derivação implícita. Eu suponho que y é uma função de x, derivo em relação a x ambos os lados. Então, eu tenho ali a derivação de uma constante no lado direito, que é 0, e a derivação de uma diferença é a diferença das derivadas. Então, tenho a derivada de 4x2 menos a derivada de 2y2, sempre em relação a x, em relação à variável independente, igual a 0. Então, agora temos essas duas derivadas para calcular. A derivada de 4x2, essa é 8x, né? 4 vezes a derivada de x2, que é 2x. Então, fica 8x. Mas a derivada de 2y2 não é simplesmente 4y, ela é 4y vezes a derivada de y vezes y' ou vezes dy dx, né, pela regra da cadeia. Então, substituindo ali, temos 8x menos 4y dy dx igual a 0. Então, isolando dy dx, temos menos 8x dividido por menos 4y, então fica 2x sobre y depois da simplificação. Vamos à segunda derivada. Então, a segunda derivada é a derivada da derivada. Note que a derivada de y depende tanto de x quanto de y. Né? Em geral, a derivada da função implícita vai depender da própria função implícita, também, a função y. Então, a derivada de y é um quociente, né? Um quociente de duas funções. Uma função é explícita, 2x, e a outra é a função implícita y, que eu suponho também que é uma função de x. Então, tenho que derivar esse quociente. Para isso, então, vamos usar a regra do quociente. A regra do quociente, isso é uma fração derivada de um quociente de uma fração, cujo denominador é o denominador ali ao quadrado, e o numerador eu tenho a função denominador vezes a derivada do numerador, que é 2x, menos 2x é o numerador vezes a derivada do denominador, que é y. Derivada de 2x é 2, fica multiplicando o y, então eu tenho 2y menos 2x, e deixei indicado ali dy dx, não fiz nada. E agora eu noto que eu já tenho esse termo, né? dy dx já foi calculado anteriormente, né? Já que eu estou calculando a segunda derivada, porque eu tenho a primeira derivada. A primeira derivada ali, dy dx é 2x sobre y, isso é que eu vou substituir ali, né? Aquele termo dy dx é substituído por 2x sobre y, então eu tenho 2y menos 2x vezes 2x sobre y quadrado, e aí somando as frações, simplificando, tenho 2y2 menos 4x2 sobre y3. Mas agora eu observo que a equação original, né, a equação que deu origem à função implícita, é a equação 4x2 menos 2y2 igual a 9. Eu tenho ali justamente então menos 9. Né? Eu só pegar a equação original e multiplicar por menos 1. Então, esse numerador ali é menos 9, então fica menos 9 sobre y3. Conclusão que a segunda derivada da função implícita, y como função de x, é menos 9, não depende de x, depende apenas do próprio valor da função, né? Da função implícita. A segunda derivada, então, é menos 9 sobre y ao cubo. Vamos a mais este exemplo. Vamos calcular as inclinações das retas tangentes nos pontos 2 menos 1 e 2, 1 para a curva y quadrado menos x mais 1 igual a 0. Vamos usar a técnica de derivação implícita. Então vamos supor que y é uma função de x.
x a variável independente, y a variável dependente. Então vamos derivar ambos os lados. Derivando então do lado esquerdo temos a derivada de y² menos x mais 1 e do lado direito a derivada de 1, que é 0. Então do lado esquerdo temos uma soma e diferença, então usando a regra da soma e diferença, a derivada de y² menos a derivada de x mais a derivada de 1, que eu não escrevi ali, que é 0. Né? Então a primeira derivação ali, a derivada de y² em relação a x é 2y vezes y' ou dy dx, né? Pela regra da cadeia. E a segunda derivada ali é a derivada de x em relação a x, obviamente, igual a 1. Então eu tenho 2y vezes dy dx igual a 1. Isolando dy dx, obtemos facilmente aqui a derivada então da função implícita. Num ponto qualquer, depende apenas do valor da função e não do valor da variável independente. Então depende apenas de y. Então dy dx é 1 sobre 2y. Então, no ponto 2 menos 1, então o coeficiente angular, ou a inclinação da reta tangente, é 1 sobre 2 vezes menos 1, então dá menos 1 meio. No outro ponto, ponto 2, 1, a inclinação da reta tangente é 1 sobre 2 vezes 1, temos 1 meio como resposta. Um exemplo, então. Em quais pontos do primeiro quadrante a reta tangente ao fólio de Descartes, que é dada pela equação x² mais y³ igual a 3xy, é horizontal? Então, estamos com a equação da curva e perguntamos em quais pontos dessa curva a tangente ela é horizontal. Então, vamos usar a técnica de derivação implícita, vamos encontrar a derivada dessa função, igualar a derivada a zero, né, que é a derivada justamente então a inclinação de retas tangentes. Aí está então a derivação, a técnica de derivação implícita. Eu suponho que y é uma função de x, derivo em relação a x ambos os lados. Lado esquerdo tem derivada de uma soma e lado direito derivada de um produto. A derivada da soma é bem simples, a soma das derivadas, a derivada do produto tem que cuidar, então vou chamar de 3x a primeira função, y a segunda, então vou ficar com 3x vezes a derivada de y mais y vezes a derivada de 3x. Então, aplicando a regra da soma e a regra do produto, é isso que nós temos. Temos aí nessas derivadas de x², que é 3x2, a derivada de y², que é 3y2 vezes dy dx, ou y', né, usando a regra da cadeia, já que y é a função, x é a variável independente. Aquela derivada da y dx eu deixo como está, é justamente este termo que eu quero calcular. Ainda tenho a derivada de 3x em relação a x, essa é fácil, essa é igual a 3. Então, substituindo esses termos na equação, eu tenho 3x2 mais 3y2 dy dx igual a 3x dy dx mais 3y. Então, agora não temos mais derivação para fazer, basta isolar o termo dy dx. Né? É isso que fazemos primeiro, dividindo tudo por 3, depois colocando dy dx em evidência, e finalmente aí, dividindo aí por y2 menos x, temos que a expressão de dy dx é y menos x² sobre y² menos x. Então, a derivada da função implícita depende tanto do ponto x quanto do valor da função no ponto x. Então, depende tanto da variável independente do ponto como o valor da função. De x e de y. Tangente horizontal. Tangente horizontal é o que nós estamos procurando, né? Tangente horizontal ocorre somente se a derivada for zero, derivada é zero, somente se a expressão que acabamos de calcular, né? Fração y menos x² sobre y2 menos x é igual a zero. Mas uma fração é igual a zero, sei somente se o seu numerador é igual a zero. E o numerador é igual a zero, sei somente se y é igual a x². Então, aí, substituindo o y por x² na equação do fólio de Descartes, né, porque o ponto o ponto de tangência também tem que ser um ponto da curva. Né? Então, nós temos que a derivada no ponto de tangência deve satisfazer y igual a x², mas a condição sobre a derivada igual a zero, né,
nos dá a condição que y deve ser igual a x², mas este ponto também deve ser um ponto da curva. Então, substituindo y por x² na equação do fólio de Descartes, né, x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy, eu tenho então x ao cubo mais x², ao invés de y, x² ao cubo, igual a 3x vezes x2, então eu tenho x na sexta, né, que é o x² ao cubo, menos 3x3 mais x3 dá um menos 2x3. Então, colocando x3 em evidência, fica x3 menos 2 dentro do parênteses. Então, x3 vezes x3 menos 2 igual a 0. A primeira possibilidade é x3 igual a 0, que é x equivalente a ser x igual a 0. E a outra possibilidade é x ao cubo menos 2 igual a 0, que me dá x ao cubo igual a 2. Sem somente ser x igual a raiz cúbica de 2. Então, tenho duas possibilidades ali. A primeira, então, já que y é igual a x², né, então, se x é igual a 0, y é igual a 0 ao quadrado, que dá 0. Esse é o ponto da origem, 0, 0. Esse é um ponto onde o fólio de Descartes tem tangente horizontal. O outro ponto é onde x é igual a raiz cúbica de 2. Então, substituindo x por raiz cúbica de 2 na equação y igual a x ao quadrado, temos raiz cúbica de 2 ao quadrado, que dá raiz cúbica de 4. Então, esse é o ponto raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4. Neste ponto também, o fólio de Descartes tem tangente horizontal. Como queremos apenas as soluções dentro do primeiro quadrante, para então valores de x e y estritamente positivos, vamos ficar apenas com uma única solução, que é a raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4. Então, daí a equação do fólio de Descartes, e no primeiro quadrante, realmente a única solução, no único ponto onde a tangente horizontal acontece neste ponto, né, com coordenadas raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4.